Olá para você, sejam todos bem-vindos ao Cirurgicamente, desvendando a cirurgia plástica. Hoje nós vamos, desmistificar um pouquinho sobre a cirurgia plástica. Então, se você tem alguma curiosidade, se você tem interesse em saber desse assunto, esse podcast é feito para você. A partir de agora, você vai ficar sabendo de tudo sobre cirurgias plásticas. E ao meu lado, um monstro, fera da cirurgia, o Dr. Gilberto Cardoso. Ele é uma referência aqui no estado de Goiás, profissional na área já há vários anos. E ele é o nosso primeiro entrevistado, dessa série de episódios, dessa série de... do que a gente vai abordar um pouquinho a respeito da cirurgia plástica. Dr. Gilberto Cardoso, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Cirurgicamente. Obrigado, Sabrina. Primeiramente, queria agradecer você por ter aceitado o nosso convite de iniciar esse podcast. E como você falou, assim, nesse podcast a gente vai abordar vários assuntos relacionados à cirurgia plástica, porque muitas vezes eu vejo que a gente aborda muitas questões basicamente técnicas e os pacientes acabam ficando com dúvidas, né? Então, aqui é uma forma de abordar de forma mais suave e entendível para todos que nos acompanham. De uma forma bem clara, nós vamos tirar todas essas dúvidas para você que tem interesse, para você que quer realizar o sonho de fazer uma cirurgia plástica. Primeiramente, vamos começar apresentando o Dr. Gilberto Cardoso. Eu comecei esse podcast falando que ele é uma referência aqui no estado de Goiás, mas para se tornar essa referência, você estudou muito, você batalhou muito, você correu atrás de muitas tecnologias. Primeiramente, vamos explicar aqui quem é Gilberto Cardoso. Então, assim, minha trajetória, às vezes as pessoas veem o final, né? Hoje eu, como cirurgião plástico, falo, nossa, legal, ele é cirurgião plástico, mas a trajetória começou bem antes, né? Basicamente, aos 14 anos de idade, eu mudei para Goiânia, já sabia que queria fazer medicina, né? Mudei para fazer o ensino médio. Após fazer o ensino médio, eu entrei na UFG, né? Fiz a graduação, então, na Universidade Federal de Goiás. Quando me graduei, aí comecei o processo para me tornar cirurgião plástico. O primeiro passo era fazer uma residência de cirurgia geral. E assim eu fiz em Uberlândia, no Hospital das Clínicas de Uberlândia, da UFO. E posteriormente parti então para a residência de cirurgia plástica, que foi feita em BH, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. E quando eu acabei a residência, eu já tinha uma preferência por cirurgias de contorno corporal, que é lipo, abdômen e mama. E aí eu tentei cada vez mais me especializar no assunto. Então, assim, fiz dezenas de cursos, tudo com o intuito de trazer o que há de mais moderno em técnica cirúrgica, em aparelhagem, para assim a gente conseguir entregar o que é de melhor para os pacientes. Então, o seu sonho era ser médico e logo depois surgiu essa vontade de ser cirurgião. Isso, na verdade, assim, meu avô paterno, Dr. Gilberto, que já faleceu, que é até daqui de Jataí, ele era cirurgião geral. Então, sempre teve essa influência familiar, né? Por ele ser médico, por ele ser referência, tanto é que na nossa família existem vários médicos. Então, desde pequeno, eu já tinha aquela ideia fixa que eu me tornaria médico, né? E aí, beleza. Aí, uma vez, eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos, minha mãe fez uma cirurgia plástica, né? Já despertou aquela curiosidade, ainda mais em criança, né? Isso, fez uma cirurgia plástica, inclusive um dos cirurgiões plásticos que ainda é maior referência em Goiás, que chama Dr. Sérgio Aidar. E aí eu vi aquela cirurgia, eu falei, nossa, que coisa legal, vou ser isso, né? E a partir daí, assim, eu resolvi que eu seria cirurgião plástico, então eu entrei na faculdade sabendo que eu seria cirurgião plástico, e assim fui seguindo o caminho até chegar hoje, né? E não para de estudar, né, doutor? Não para, assim, hoje em dia, se você é um cirurgião plástico acomodado, que você não vai em busca de curso, de novas tecnologias, rapidamente você fica ultrapassado. Isso é o que eu não quero. Então, estou sempre em congresso, atrás de cursos, novidades, para trazer e incorporar nas minhas técnicas e propor aos pacientes um atendimento e um tratamento diferenciado. Agora vamos falar diretamente com as pacientes. Doutor Gilberto, eu sei que tem muitas pessoas que te procuram com várias dúvidas, mas qual aquele momento ideal? O que você gosta, de passar para os seus pacientes? Qual o momento de procurar um cirurgião plástico, para dar aquela
fazer alguma adaptação, né? Mudar o nosso corpo. Essa pergunta é difícil de responder, né? Mas assim, que eu vou tentar passar para as pessoas. A partir do momento que você opta por fazer uma cirurgia plástica, existem alguns critérios. Quando eu acabei a residência, a gente acaba meio afoito e acha que tem que operar todo mundo, né? Só que hoje eu não enxergo dessa forma, então eu tento cada vez mais selecionar meus pacientes. Os pacientes que eu opero são pacientes que têm que entender o que a gente propõe para a vida deles. Então, inicialmente, é sempre importante o paciente estar no momento psicológico adequado, ter uma estabilidade psicológica, emocional, para sim procurar uma cirurgia plástica. Ou seja, não é só chegar lá com o dinheiro e falar que quer fazer uma cirurgia. Não, assim, se o paciente eu vejo que não está naquele momento de estabilidade na vida dele, hoje em dia eu chego para o paciente e falo, ó, beleza, você tem indicação de fazer cirurgia, mas agora não é o momento adequado. Vamos jogar para frente, o momento que você esteja melhor, que sua vida esteja mais redonda. Então, o primeiro critério é sim emocional. E a partir daí, existem vários outros critérios. Critérios físicos, por exemplo. Para o paciente ter um resultado melhor, o paciente tem que estar com um peso adequado. Não adianta procurar uma cirurgia plástica se o paciente está com um sobrepeso muito avançado, uma obesidade também avançada. Até porque traz riscos, né, para essa pessoa. Além de trazer risco de complicações aumentadas, geralmente esses pacientes são pacientes que não ficam satisfeitos no pós-operatório. Por mais que você faça uma cirurgia assim muito boa, geralmente são pacientes que têm algum distúrbio de percepção de imagem e tendem a não ficar satisfeitos no pós-operatório. Então, o ideal é passar na consulta, fazer uma bioimpedância, porque na bioimpedância eu consigo fazer uma análise corporal completa do paciente, ver percentual de gordura dele, percentual de massa muscular e orientar. Sabrina, você precisa emagrecer um pouquinho, porque assim eu vou te propor um resultado melhor. Ou, tá no jeito, vamos operar. Além dessa questão do peso, uma coisa extremamente importante é o paciente ter expectativa real de resultado. Não adianta o paciente chegar lá no consultório e falar assim, doutor, eu quero a barriga da Virgínia. Doutor, eu quero o nariz da Gisele Bündchen. Não é assim. Cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem um organismo. Justamente. Quem vai conseguir aquele resultado? Justamente. Então, a gente sempre tenta alinhar as expectativas, seja eu falando, seja também a psicóloga da equipe no pré-operatório falando, você tem que estar ciente que é uma cirurgia e a gente vai propor uma melhora, mas nunca é uma melhora assim de 1000%. Você pode ficar, às vezes, não tão satisfeita com um detalhe ou outro, porque não existe perfeição. Não existe perfeição e não existe uma coisa 100% simétrica. Claro que quando eu faço uma cirurgia plástica, eu tento ao máximo entregar esses padrões. Mamas simétricas, um abdômen simétrico, mas leves imperfeições existem nas pessoas normais e vão continuar existindo após uma cirurgia. Isso a pessoa tem que ter em mente. E mesmo depois da cirurgia, a pessoa optou por fazer uma cirurgia, a pessoa tem o perfil para fazer uma cirurgia plástica, mas mesmo, né, com todos aqueles cuidados, com esses exames pré-operatórios, existem os riscos. Por exemplo, quando a pessoa vai fazer uma cirurgia plástica, ela passa por uma anestesia e essa anestesia, ela fica por horas no corpo da pessoa. Existem esses riscos mesmo depois que o paciente tem o perfil para fazer essa cirurgia. Isso. O que a gente faz é minimizar ao máximo a questão de riscos. Como que eu minimizo os riscos na cirurgia plástica? Primeiro que eu te falei, peso, né? Uma pessoa com peso próximo ao normal tem um risco reduzido. Outra coisa, uma indicação correta da cirurgia. Indicação correta é um fator que fala a favor do sucesso. Outra coisa, evitar cirurgias longas, né? Então, cirurgias que passam de 7, 8 horas, é melhor evitar. E também avaliação pré-operatória. Então, a partir do momento que a pessoa resolve fazer uma cirurgia plástica, então a gente vai pedir uma bateria de exames pré-operatórios, sangue, urina, eletrocardiograma.
eu sempre gosto de pedir uma avaliação do cardiologista e uma avaliação também do anestesista. Com tudo isso ok, a chance de ter complicação é muito baixa. Nós falamos dessas pessoas, né, que estão acima do peso, que têm esse sonho de fazer uma cirurgia, mas é aquelas pessoas que são bem magrinhas, né, que de repente estão abaixo do peso, estão querendo fazer alguma modificação no corpo. Existe uma certa preocupação também com esses pacientes? Então, geralmente, pacientes abaixo do peso, que a gente pede, às vezes, é o paciente, por exemplo, que quer fazer uma lipoescultura. Como ela tem um percentual de gordura muito baixo, às vezes a gente pede, dá uma engordadinha para a gente conseguir coletar gordura, colocar no seu glúteo. Mas a questão do risco, quando a paciente tem um peso abaixo, não é igual ao obeso. Então, geralmente é um risco ok, não aumenta o risco pelo fato da pessoa estar com um peso reduzido. E, doutor Gilberto, nós estamos mostrando, né, algumas imagens lindas do Instituto Dr. Gilberto Cardoso, que é um diferencial na cidade de Jataí, que é um diferencial também, né, para todo o interior do estado. Eu acredito que não tem um instituto como esse, né, aqui no interior do estado. É, sim, completamente diferente de tudo, né, que as pessoas já viram. Só que para esse instituto, né, esse diferencial, você conta com uma equipe gigantesca hoje com quase 15 pessoas. Sim, o que as pessoas às vezes não veem, principalmente as pessoas que nos acompanham no Instagram, porque a foto que tá lá é Dr. Gilberto, mas assim, nos bastidores tem uma equipe que me dá suporte, até porque o cirurgião que a gente fala, o cirurgião plástico, o médico 5.0, que é aquele médico atualizado, ele tem que delegar funções. Então, ele tem que ter uma gestora na equipe, ele tem que ter uma enfermeira, ele tem que ter técnica, ele tem que ter uma pessoa responsável pelo comercial, porque mais do que ser um instituto, uma clínica, é uma empresa. Então, as coisas têm que estar bem estabelecidas, as funções bem divididas, para que o paciente consiga ter a melhor experiência possível no percurso dele na clínica. Até na hora da cirurgia, né? No centro cirúrgico você conta também com vários profissionais. Isso, porque assim, a cirurgia plástica é um dos pilares para o sucesso. Não adianta eu fazer uma cirurgia plástica excelente e o paciente ter uma experiência ruim na clínica, ser mal atendido pela secretária, ou ser destratado pela enfermeira. Isso é o que a gente não quer. Todos os pilares têm que estar unidos e caminhando de forma conjunta para que no final o paciente sim fique satisfeito. Porque, como eu falei, a cirurgia, o sucesso cirúrgico é apenas uma das coisas que a gente tem que oferecer para o paciente. Agora, doutor Gilberto, vamos falar da recuperação. Eu sei que tem muita gente que fica com medo de fazer uma cirurgia, tem medo da recuperação, tem medo desse pós-operatório. Vamos falar um pouquinho disso, né? Vamos desmistificar um pouquinho. Se a pessoa optou por fazer uma cirurgia, ela tem que colocar na cabeça, ela tem que entender que ela precisa se recuperar, né? Até para ter um resultado satisfatório lá na frente. Aliás, você, né, uma vez falou para mim que você faz uma parte, mas a parte do paciente, né, ela conta muito. Você hoje faz várias cirurgias, faz vários procedimentos e para cada procedimento é uma recuperação? Isso, cada procedimento, geralmente a gente orienta o paciente, você precisa de tantos dias afastado do trabalho, do estudo, para conseguir retornar de forma efetiva. O que a gente propõe, da forma como a gente enxerga a cirurgia plástica, é aliar a questão de tecnologia para assim possibilitar ao paciente uma recuperação precoce. Por exemplo, mama de recuperação rápida, a R24E. A gente faz a cirurgia, o paciente sai do hospital movimentando e a ideia é que em 2 dias ele esteja voltando às suas atividades de trabalho ou estudo. A mesma coisa uma lipoaspiração. Antigamente era normal o paciente fazer uma lipoaspiração e ficar 30 dias afastado. Hoje não. Geralmente a gente pede um afastamento de 7 a 10 dias das atividades normais e com 15 dias, geralmente, eu estou liberando o paciente até para academia. Então, as coisas tendem hoje a uma recuperação rápida, o que a gente chama de Fast Track Recovery. Mas para essa recuperação, existem também várias tecnologias. Essas tecnologias, elas são aplicadas, primeiro, nas consultas, né, que o paciente faz. Essas tecnologias, elas são aplicadas no momento da cirurgia
E no momento dessa recuperação, vamos falar um pouquinho desses aparelhos, né? Do que hoje você aplicou, que você fez questão de trazer para o Instituto? O que eu fui fazendo, assim, quando eu pensei na ideia do Instituto, eu fui visitando vários colegas, várias clínicas do Brasil, até chegar no projeto final que eu entendia que era o ideal de uma clínica de cirurgia plástica. E para mim, hoje, precisa ter tecnologia. Então, o paciente, quando ele chega lá, no primeiro contato com a gente, que ele passa por um evento chamado Dream Day, é um dia que a gente só faz primeiras consultas. Então, a gente não mistura a primeira consulta com o retorno. A gente tenta dar uma boa experiência para o paciente, que, assim, tenha uma comida legal, que tenha um som legal, que ele seja bem atendido, tenha um atendimento premium. Nesse primeiro momento, ele vai passar por uma pesagem de uma balança de bioimpedância. A gente vai tirar fotos com um aparelho que chama Vectra, que faz a simulação 3D de resultado. Posteriormente a isso, ele cai numa sala onde ele vê um vídeo daquela cirurgia que ele pretende fazer comigo. Posteriormente, consulta, onde a gente faz a simulação, por exemplo, do tamanho de mama que ela vai querer. E ao final disso, quando ele faz a cirurgia, na cirurgia em si, a gente usa muita tecnologia. Então, a minha proposta é usar aparelhos de última geração, utilizar as técnicas mais modernas em cirurgia plástica. E a questão da recuperação da mesma forma. Então, hoje a gente tem uma fisioterapeuta na equipe. Então, ela vai entrar com laser, ela vai entrar com ozônio, todos os artifícios necessários para o paciente ter otimizado essa recuperação dele. E tem até uma novidade que a gente adquiriu recentemente, que facilita essa recuperação pós-operatória, que é um aparelho chamado câmera hiperbárica. Você não foi lá na clínica ainda na inauguração? Não, eu perdi a inauguração. Fiquei sabendo que foi maravilhoso. Foi ótimo. Então, a câmera hiperbárica é um aparelho grande que o paciente deita lá e ele concentra o oxigênio a uma pressão 20 vezes maior que a atmosférica. E o que isso tem como consequência? Então, o paciente respira mais oxigênio, chega mais oxigênio nas áreas operadas e ele tem uma recuperação mais rápida. Então, a cicatrização é mais eficiente, os roxos diminuem de forma mais rápida, ele tem menos dor, tudo com o objetivo do paciente retornar o mais rápido possível às suas atividades. E, assim, é uma novidade tão grande que eu acho que em Goiás, se eu não me engano, eu acho que tem uma ou duas clínicas de cirurgia plástica que tem hiperbárica. Então, a gente trouxe isso. Um dos grandes diferenciais. Esse é um diferencial tremendo que, assim, a gente incorporou para que o paciente tenha um pós-operatório mais rápido e retorne rapidamente às suas atividades. Até porque muitas pessoas, né, têm medo de fazer cirurgia porque pensa nesse pós-operatório, né? A pessoa acha que não vai conseguir fazer nada, né? Que vai ser um processo doloroso, mas a pessoa ela tem que respeitar esse tempo também de pós-operatório, que vai fazer a diferença lá na frente. Isso, assim, a pessoa... É até uma questão que você tinha abordado. A pessoa tem que não só entender a minha proposta, como eu tinha te falado naquela hora. Hoje, eu não quero operar todo mundo. Eu quero operar as pessoas que entendem o que a gente está propondo. Então, tem que entender que a cirurgia plástica é, sim, uma transformação na vida. Não só corporal. Corporal. Não é uma transformação na cabeça. Corporal. Só que não adianta eu, como cirurgião plástico, propor a melhor transformação para aquela paciente se essa paciente não entende esse aspecto e vai se cuidar no pós-operatório e tentar melhorar o resultado. Porque se não tiver com a cabeça alinhada, eu proponho um resultado muito bom, mas o paciente se perde daqui 2, 3 anos, ele está voltando querendo refazer a cirurgia. Isso é o que eu não quero. O que eu quero hoje em dia é operar pacientes que entendam essa ideia, que comprem a ideia e que vão usufruir dessa ideia no decorrer da vida. Que a cirurgia plástica seja uma transformadora, que melhore a questão da autoestima, que melhore a questão das relações interpessoais e até profissionais. Agora, doutor, falamos, né, desses equipamentos, dessas tecnologias. É tudo um investimento, né, para trazer, claro, a melhor cirurgia, para trazer o melhor resultado
para todas as pacientes. Sim. Para todos os pacientes, na verdade, porque hoje em dia tem muito homem que se cuida, muitos homens que se preocupam, né, com a vaidade. Isso. Para trazer isso tudo, inclusive a câmera hiperbárica, né, que é um diferencial, quase não tem aqui no estado de Goiás, tem um custo, né? E as pessoas ficam se perguntando por que é tão caro fazer uma cirurgia plástica, ou perguntar por que é tão caro fazer uma cirurgia, uma pessoa que tem um sonho de fazer uma lipo, né, fazer uma prótese, uma abdominoplastia, por que é tão caro, né? Vamos esclarecer aqui pro pessoal. Então, primeiramente, existem vários perfis de proposta de cirurgia plástica. Falando, por exemplo, de forma básica. Você pode fazer uma lipo só de cânulas. Uma lipo de cânulas é uma lipo de 20 anos atrás, de tecnologia de 20 anos atrás. Nem existe mais. Isso. Então, assim, você vai ter um pós-operatório mais enrolado, você vai sentir um desconforto maior, você tem uma possibilidade maior de irregularidades, de ter retoques no futuro, e você pode fazer uma lipo baseada em tecnologia. Só para você ter uma noção, hoje, basicamente, para fazer uma lipo, eu uso 3 ou 4 aparelhos. E esses aparelhos têm um custo para mim basal de R$ 1.500.000. Então, através deles, eu consigo entregar um resultado bem superior a uma lipo só de cânulas. E esses aparelhos, eles têm consumíveis, tem aparelhos que eu tenho uma ponteira por paciente. Então, primeiro, não tem como comparar a qualidade de uma lipo só de cânulas e uma lipo com aparelho, da mesma forma que não tem como você comparar uma lipo, o preço de uma lipo de cânulas com uma lipo com tecnologia. Não tem como, é impossível eu fazer uma lipo com tecnologia, com os diversos aparelhos, com preço só de cânulas. Então, assim, eu acho que existem algumas coisas na vida, não é tudo, né? Que a questão do preço acaba ressignificando a questão de qualidade. Tanto pela questão do uso de aparelhos, quanto por materiais específicos. Se a pessoa está propondo uma cirurgia plástica com técnicas modernas, não tem como ser uma cirurgia barata. São coisas incompatíveis. Isso não é uma opinião minha. Você pode conversar com os diversos cirurgiões plásticos, cirurgiões plásticos do Brasil inteiro renomados, você vai ver que eles têm a mesma ideia também, entendeu? À medida que você agrega valor na sua cirurgia, consequentemente, encarece. Ou seja, nós estamos falando, então, de equipamentos milionários, né, para fazer essa cirurgia. Sim. E, assim, outra coisa que o paciente, às vezes, ele não entende, não, minha cirurgia deu X mil. Tá, X mil não é do cirurgião. Não vai ficar tudo pro cirurgião. De repente, você opta por fazer uma lipoescultura, né? Você vai modelar todo o seu corpo. Você vai pagar uma parte do pagamento é pro hospital, uma parte é para anestesista. Gente, metade disso que é pro cirurgião. Se você for colocar uma prótese, você vai pagar um valor expressivo pela prótese. Então, tem várias coisas no combo, entendeu? Ou seja, você vai pagar o valor do cirurgião, dos equipamentos, do hospital, do anestesista, né? Tá tudo incluso naquilo. E até aquela questão que você tinha falado, a questão de equipe multiprofissional. Eu tenho uma equipe multiprofissional hoje que me dá suporte. Então, tem enfermeira, técnicas de enfermagem, que fazem home care, dão todo o suporte no paciente no pós-operatório. Uhum. Como que eu vou pagar elas sem cobrar? Não tem como. Eu poderia ser um cirurgião plástico, trabalhar sozinho, eu e a secretária. Mas todos esses serviços eu não poderia oferecer. Seria impossível, né? Entendeu? Então é um conjunto das coisas, ao final. Vamos falar um pouquinho das mamães. Quando uma mulher, né, opta, tem esse sonho, né, realiza esse sonho de ser mamãe, ela passa por uma mudança corporal muito grande. Eu acredito, né, que a maioria das suas pacientes, mulheres, são mamães. Sim. Né? O que é feito para essas mamães? O que você indica para essas mamães, né, que já realizaram o sonho, que já têm os bebezinhos, mas que optaram e querem, né, fazer essa transformação corporal? Então, é muito comum, às vezes, as pacientes que tiveram 1, 2 filhos, chegam no consultório e falam: doutor, quero fazer tudo. Quero fazer mama, quero fazer lipo, quero fazer abdômen. Primeira coisa que eu falo, tenha calma. Não dá para resolver tudo de uma vez. Tanto é que eu falo assim, geralmente, vamos começar pelo que mais te incomoda. Faça a mama ou faça o abdômen primeiro, se recupere, curta seu resultado.
Posteriormente, você faz a segunda cirurgia. Por quê? Fazer tudo junto Até porque tem riscos, né? aumenta aquela questão de riscos, igual eu falei anteriormente, e de insatisfação do resultado. Então, vamos dividir, vamos começar pelo que mais te incomoda e a gente dá a sequência. Mas, assim, não tem dúvidas que muda muito a vida, porque a gestação, ela acaba trazendo uma série de transformações, seja a flacidez, seja a queda mamária. Então, através da cirurgia plástica, a gente busca retornar aquele corpo pré-gestação e, consequentemente, mexer na questão de autoestima e todos aqueles fatores que eu já abordei com você. E quando se fala em lipo, quando se fala em mamãe, quando se fala em barriga chapada, já vem em mente logo a barriga da Virgínia, né? Hoje em dia a barriga da Virgínia está em foco. É possível, só através da cirurgia plástica, ter aquele resultado? Lembrando que hoje a Virgínia já tem 2 filhas. É possível ter um resultado como aquele? Então, ela é uma paciente que você pode ver assim, o histórico dela. Acho que antes da primeira gestação, ela tinha feito uma lipo HD, tinha ficado um resultado muito bom, e eu acho que pouco tempo depois ela engravidou. Mas o que você nota? Por que ela conseguiu tanto manter os resultados dela? Você pode ver as fotos da gestação, ela engordou pouco. Ela engordou basicamente o basal, que você engorda 5, 6 quilos durante a gestação. Então, consequentemente, ela não teve um ganho expressivo de peso e também não teve um ganho expressivo de flacidez. Por isso que após a segunda gestação, você vê que ela consegue manter sim o resultado. E outra coisa, você vê que ela é uma paciente disciplinada. Estamos quase chegando ao fim do nosso Cirurgicamente, desvendando a cirurgia plástica. Nós separamos agora algumas perguntas que o Dr. Gilberto sempre recebe nas redes sociais. Então, significa que é a dúvida de muita gente. Dr. Gilberto, hoje o Instituto ele fica em Jataí, mas você atende pacientes de todo Goiás, né, e até pacientes também de outros países. Hoje, basicamente 90% das nossas pacientes são de outras cidades, seja cidades ao redor do Sudeste Goiano, Rio Verde, Mineiros, seja cidades de outros estados, Mato Grosso a gente atende muito, Distrito Federal, e também muitos brasileiros que moram no exterior. Então, assim, volta e meia a gente opera pacientes que vêm do exterior só para operar. E qual o hospital que você faz essas Então, hoje em dia eu faço minhas cirurgias todas no Hospital da Unimed, né, que é o hospital que eu acho que é mais preparado aqui. É um bloco cirúrgico novo, que tem menos de um ano e oferece todas as condições para que a gente faça o trabalho bem feito e com segurança. E como é que funciona, né? Como é que é esse pós-operatório para essas pacientes que são, né, de outras cidades? Porque hoje, com a tecnologia, dá para fazer esse pós-operatório todo online para um paciente em outra cidade? Então, assim, a questão do paciente que é de fora, a gente faz a consulta online. Isso é uma dúvida frequente das pessoas. Como é feita essa consulta online? Então, a consulta online assemelha muito a consulta presencial. Geralmente, a gente pede uma foto para o paciente da região que ele pretende fazer uma cirurgia plástica. Então, a gente analisa. Aí, posteriormente, na consulta, ele vai passar comigo, né, que eu vou conversar efetivamente do que incomoda a paciente, o que é minha proposta para resolver o problema dela. E ela também tem contato com todas as pessoas da equipe. Ela vai ter contato com a enfermeira, que é chefe do pós-operatório, do home care, vai ter contato com a fisioterapeuta e com todas as secretárias. Então, a partir do momento que essa paciente chega, a gente tenta deixar tudo organizado para ela. Ela já chega com os exames prontos, então ela chega basicamente para operar. Depois que ela opera, a gente criou toda uma estrutura de suporte para que esse paciente tenha o pós-operatório mais tranquilo possível. Então, ela fica num hotel que a gente oferece para ela, as enfermeiras fazem diariamente o home care. Então, a ideia é que ela não tenha nenhuma preocupação nesse pós-operatório e apenas relaxe e se recupere. Ou seja, a distância não é desculpa. Não tem desculpa. Para fazer a cirurgia plástica. Nós não falamos, né, mas eu sou paciente do Gilberto Cardoso, né, há 2 anos, acho que 2 anos. 2 anos. Eu procurei, né, o Dr. Gilberto, eu tive, né, 3 gestações, tenho 3 filhinhas, estava insatisfeita com o meu corpo, procurei o Dr. Gilberto
E, sim, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Porque as pessoas falam muito, doutor Gilberto, em investimentos, né? Em comprar carro, em comprar terreno, em comprar imóveis. Mas o primeiro investimento que a pessoa tem que fazer é nela. Você não vai conseguir cuidar do seu filho, você não vai conseguir cuidar do seu casamento, do seu esposo, do seu trabalho, se você não estiver bem com você mesma, né? Então, a cirurgia plástica, além de trazer essa transformação corporal, ela muda a mente da pessoa, né? A pessoa, se ela, de repente, ela tá sofrendo com a autoestima, ela vai adquirir uma autoestima. Passa por um momento complicado nesse pós-operatório? Passa, mas como eu já passei, né, por esse pós-operatório, eu posso falar com convicção que, tipo assim, esse pós-operatório não é nada perto da transformação que traz para o nosso corpo, que traz para a nossa autoestima e que traz para a nossa vida. Isso, na verdade, resumindo, né? A proposta da cirurgia plástica, o que é? O paciente trabalha muito, tem seus objetivos, às vezes esquece ou deixa de lado a questão corporal. Então, é alinhar a questão corporal com o estilo de vida, seja um estilo de vida saudável, de uma pessoa produtiva. Isso influencia, como eu falei, toda a vida da pessoa, as relações interpessoais, profissionais, que melhore sim a autoestima e seja uma transformação total na vida da pessoa. Infelizmente, né, chega ao fim, ao nosso Cirurgicamente, o primeiro episódio, mas em breve, né, além do Dr. Gilberto Cardoso, nós vamos trazer também, né, essa equipe profissional, né, esses profissionais que trabalham com o Dr. Gilberto para falar, né, para abordar diversos outros assuntos. Nos próximos episódios, nós vamos abordar também, né, um pouquinho dessas cirurgias, né, quais são os procedimentos mais procurados. Doutor Gilberto, muito obrigado pelo convite. Eu amei, né, falar um pouquinho a respeito da cirurgia plástica. Quero estar aqui nos próximos, com certeza. E que Deus continue te abençoando, né? Que Deus continue abençoando a sua profissão para transformar a vida de muitas pessoas. Obrigado novamente por ter aceitado o convite. E como você falou, a gente vai tentar discorrer nos próximos episódios vários temas, até para não ficar uma coisa maçante, assim, e de forma que o paciente entenda e que ajude esses pacientes ou quem pretende fazer uma cirurgia plástica, seja comigo ou seja com outro médico, que ajude a entender o processo e o que isso significa de transformação na vida deles. Cirurgia plástica não é um bicho de 7 cabeças. Justamente. Tchau, gente. Tchau, Até a próxima.